Só vai sobreviver a empresa que conseguir mudar rápido, a empresa que conseguir mudar o mindset rápido. A lei de Moore, que fala que o processamento ele aumenta a velocidade de 2 em 2 anos, a tecnologia está aumentando muito rápido e o cérebro humano ele precisa, para quem quiser sobreviver, acompanhar essa velocidade da tecnologia. E se não usar ferramentas, as pessoas da organização elas vão tender a rejeitar essa tecnologia ou dificultar ou serem lentas para implementar todo o potencial que essa tecnologia pode proporcionar para uma organização. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Excel, sou sócio-diretor da Iocto e idealizador do canal MindTech. E nesse 6º episódio da primeira temporada, onde a gente aborda dicas de carreira, hoje eu estou aqui com um convidado super especial que vai tratar de um tema ainda pouco explorado nas organizações, principalmente quando a gente pensa em produtividade. O tema hoje é neurociência, e que como a neurociência pode ser uma arma poderosa para o seu crescimento profissional. E para esse bate-papo, eu tenho a honra de apresentar para vocês o Rubens Paes Barreto, que é diretor do Deep Learning Institute. Rubens, muitíssimo obrigado pela gentileza aí do nosso convite e queria agradecer aí de antemão a tua participação. Oi, Paulo. Tudo bem? Bom dia. Obrigado, a honra é minha. Gratidão aí por poder estar compartilhando com vocês, ajudando o pessoal, o público de vocês, público de tecnologia, que é a minha origem também, de onde eu venho. Obrigado a vocês e parabéns por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo para a sua audiência. Excelente, nós que agradecemos, Rubens. E, bom, acho que a primeira curiosidade aqui que eu tenho, né, porque como você mesmo comentou, né, você tem uma carreira brilhante aí, vinda de tecnologia, né, então eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho aí do teu background, né, então você teve uma carreira muito forte dentro da parte de BI, Data, Analytics, teve a chance de empreender, né, na tua carreira, né, a tua empresa foi vendida por uma empresa multinacional de TI. Eu acho que a pergunta que fica aqui inicial, até dando o gancho da tua carreira, né? Como que você saiu, né? Como é que foi essa experiência de sair do mundo tech e como é que a neurociência apareceu na sua vida, né? Como é que foi isso, Rubens? Bom, Paulo, é justamente um ponto curioso. Muita gente me pergunta, né? Porque o comum é fazer uma carreira, começar numa determinada área e ir se especializando cada vez mais. Tentar resumir uma história de 20 anos aí em poucos minutos. O que aconteceu foi o seguinte: no momento que eu tinha uma empresa de inteligência de informação, de Big Data, Analytics, hoje que está muito popular, mas isso era em 2002 que a gente começou e foi até 2009 quando foi vendida. A gente percebeu, a gente atuava com as tecnologias mais modernas, com data science, a gente já atuava com algoritmos de análise preditiva e a gente percebeu que a mudança, a transformação das empresas, a gente não conseguia fazer a transformação acontecer, fazer com que as pessoas entendessem o poder daquela tecnologia, a gente não conseguia fazer com que as pessoas usassem o máximo da tecnologia que ela poderia permitir para os resultados da empresa, para os resultados de negócio. E aí foi quando a gente se rendeu e chamamos uma série a gente montou um time na Fundação Getúlio Vargas que chamava Gestão de Inovação e chamou 30 clientes grandes de renome, Embraer, Suzano, Klabin, uma série de clientes importantes, players no mercado brasileiro muito fortes, e a gente resolveu estudar, poxa, por que essa tecnologia ela é difícil de se implementar nas empresas? E como era um time multidisciplinar de docentes da GV,
vieram psicólogos, antropólogos, sociólogos, economistas, caras de Lean, foi onde a gente começou com Lean IT lá em 2005, e eles mostraram que a tecnologia é super importante, é super valioso, mas se não tiver algo em paralelo para fazer com que as pessoas usem essa tecnologia, com que elas mudem os hábitos, com que elas mudem os comportamentos, elas não iriam conseguir aproveitar o máximo da tecnologia, o máximo possível da tecnologia. Então foi aí que a gente começou essa jornada lá em 2007 de estudo da mente humana e indo cada vez mais trazendo conhecimentos de fora, a gente viu que a neurociência, a psicologia positiva, a psicologia comportamental são ciências fundamentais para quem quiser entrar nesse mundo novo de tecnologia, nesse mundo novo digital, porque só vai sobreviver a empresa que conseguir mudar rápido, a empresa que conseguir mudar um mindset rápido, a empresa, a lei de Moore, que é aquela lei que fala que o processamento ele aumenta a velocidade de 2 em 2 anos, a tecnologia está aumentando muito rápido e o cérebro humano ele precisa, para quem quiser sobreviver, acompanhar essa velocidade da tecnologia. E se não usar ferramentas de neurociência, de psicologia comportamental e cognitiva, as pessoas da organização elas vão tender a rejeitar essa tecnologia ou dificultar ou serem lentas para implementar todo o potencial que essa tecnologia pode proporcionar para uma organização. Então, Perfeito. resumidamente, foi essa história onde começamos a estudar apaixonadamente essas ciências. Muito legal saber desse vínculo, né, com a tecnologia, com a ciência, né, do cérebro, do comportamento, né? Eu acho que isso tem uma mescla muito importante e como você mesmo colocou, né, eu realmente acredito que a transformação digital, primeiro ela passa por uma transformação de modelo mental dentro das empresas. Nessa linha, Rubens, eu queria que você trouxesse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Então, boa parte delas são profissionais de tecnologia, que você pudesse definir brevemente, né, o que é neurociência para esse público. Uma bem abrangente, Paulo. Neurociência. Neuro diz respeito à parte neurológica do ser humano, cérebro e toda a parte sensorial que envolve o cérebro humano. E a ciência é o estudo científico do cérebro humano. E o que é a importância da neurociência para... Eu vou me colocar dentro desse time de pessoas de tecnologia. Normalmente somos muito lógicos, somos muito pragmáticos, céticos. A gente só acredita em alguma coisa quando temos embasamento lógico e científico. Então, diferente de algumas empresas que recebem treinamentos de liderança, vão para um lugar para fazer um team building, aí todo mundo tem que abraçar a árvore e as pessoas não conseguem explicar muito bem o que é isso. A neurociência ela vem trazendo explicações lógicas, científicas, comprovadas nas maiores universidades do mundo. Então, é a ciência, resumindo, é a ciência que estuda o cérebro humano, suas funções, suas emoções, seus comportamentos, e a partir dessa neurociência a gente consegue responder uma série de perguntas de por que existe a dificuldade de se mudar o hábito, por que existe a procrastinação, por que existe, do ponto de vista neurocientífico, o que acontece lá nas sinapses neurais do nosso cérebro, o porquê isso acontece. E quando uma pessoa de tecnologia
tem essa explicação científica, isso fica muito mais fácil de ser adotado, entendido e respeitado, mais do que tudo é respeitado para ocorrer a mudança comportamental. Claro. E Rubens, você vê semelhança, né, entre máquinas, computadores e o cérebro humano? Paulo, isso é uma pergunta super interessante e nas minhas palestras, uma das palestras que eu dei no Google, eu usei justamente fiz essa analogia, porque é muito parecido, é muito parecido. O cérebro humano, no fundo, ele é o hardware e da mesma forma que um PC, um laptop tem o seu hardware. E o potencial é gigante. Mas se não tiver ali software, primeiro, um sistema operacional bom para utilizar as potencialidades desse hardware, esse hardware não vai ser utilizado da melhor forma possível. E o cérebro humano é a mesma coisa. As coisas, os pensamentos, tudo que a gente recebe de estímulo durante toda a nossa vida, do zero principalmente até os 12 anos, eles vão formando o nosso software, o nosso sistema operacional. E aí, tudo que se colocar em cima desse sistema operacional, se for um sistema operacional bom, ele vai ser, esses novos estímulos e aprendizados vão ser usados com máxima performance. Mas se tiver uma base, um software, um sistema operacional não tão bom, a performance não vai ser tão boa. E o fato são exatamente programas mentais que definem todos os resultados do ser humano. Os programas mentais, isso é provado cientificamente, tem um autor na British Neuroscience Association que ele mostra que todos esses programas mentais, eles definem de 95 a 99% das nossas decisões. 95 a 99% das nossas decisões. E, portanto, todos os nossos resultados são advindos dessas decisões. E se esses programas forem bons, teremos resultados bons. Se esses programas não estiverem tão ajustados, tiverem realmente bugs, e é isso que a gente vê todos os dias com os nossos clientes dentro das empresas, bugs, são detalhes, são ajustes nesses programas que quando eles são feitos, o resultado é completamente diferente. Não sei se cabe aqui falar alguns exemplos, Paulo. Faz sentido ou não faz? O que você acha? Eu acho que sim, acho que se puder dar um exemplo, principalmente, vamos dizer assim, a gente pegou a pergunta no âmbito um pouco mais generalista, né? Então, o cérebro, né, sendo o hardware e vamos dizer assim, as outras partes sendo ali o comando, né, os sistemas operacionais, como você mesmo colocou. Me traz isso, acho que num exemplo prático aqui, se a gente pudesse explorar. Um exemplo prático. Tem um dos nossos clientes, um cliente nos Estados Unidos, em Atlanta. Eu posso falar isso, tá? Porque, no fundo, ele autorizou. Normalmente, todas as nossas consultorias são confidenciais. Mas ele autorizou e até fez um vídeo no YouTube para mostrar o resultado que ele tinha tido. É um profissional da área de tecnologia, mais especificamente na área de Business Intelligence, muito focado em SAP. E esse profissional ele tinha um sonho de ter um cargo de liderança relevante dentro da organização. E aí a gente foi e estava realmente triste por conta disso, né? Não estava feliz. E aí veio fazer esse estudo neurocientífico e um dos exercícios de identificação desse programa, a gente viu que tinha um bug lá específico. Normalmente a nossa mente, o cérebro humano, ele coloca a responsabilidade quando ele não consegue atingir algum objetivo que ele deseja, ele coloca a responsabilidade no mundo externo. Colocou a responsabilidade no chefe, ou na empresa, ou na economia, ou na política. E, no fundo, isso é o primeiro ponto. Se nós deixarmos o cérebro
colocar essa responsabilidade no mundo de fora, aí a gente perde totalmente o controle do resultado. Então, o primeiro passo é entender que tudo depende desses programas. Feito isso, fizemos um exercício de identificação desses programas mentais em um dia, e o programa que poderia estar impedindo com que ele tivesse o resultado que ele gostaria, porque ele foi ver um currículo bom, ele foi ver resultados bons, ele foi ver, ele tinha conhecimento, tinha cases que ele tinha feito de sucesso já. E aí, fazendo esse exercício, a gente identificou o programa específico, o bug específico no caso dele, que o impedia que por hipótese impedia ele de ter esse cargo de liderança. E aí, mudando esse comportamento, tirando esse bug, um comportamento específico, Paulo, foi incrível, né? Às vezes os resultados, quando eu falo, parece mentira, mas tem o depoimento, né? Tem um depoimento, porque é muito impressionante o que muda na vida de uma pessoa mudar esses programas. Depois, do dia que a gente identificou o programa que estava impedindo ele de atingir o objetivo dele, até ele estar sentado na cadeira do cargo dos sonhos dele, liderando mais de 100 pessoas, liderava zero, tá? Liderava zero. Aí, até o momento que ele passou a liderar mais de 100 pessoas, tirando esse programa, foram 2 semanas. 2 semanas. Então, esse é o resultado que pode-se acontecer se a gente consegue primeiro identificar e depois arrancar esse programa que nos impede de atingir os resultados que nós podemos alcançar. E é como o software, exatamente como as máquinas. Um programa não está funcionando, aí você instala uma versão, um update do fabricante, e aquele programa muda uma linha de código, é uma linha de código simples, muito normalmente simples, e aquele programa passa a fazer o que ele deveria fazer, passa a fazer o que ele veio para fazer, passa a receber os resultados que aquela pessoa merece fazer. Então, olha só que interessante, né? A gente começa a ver, de fato, né, a relação aí entre a correção, né, desses bugs, como você mesmo disse, né, com extremamente aliado aí ao resultado, né, de alguma coisa que a pessoa queira explorar, né, dentro de um comportamento. A gente pesquisou aqui também, entendeu assim, que o nosso cérebro ele pode ser o nosso maior sabotador, né? Como que isso é possível? E já também puxando o gancho, qual que é o segredo para reverter essa questão, né, e transformá-lo em um aliado, né, para a nossa produtividade? Como é que você vê esse aspecto? Sem dúvida, Paulo, é o nosso maior sabotador. O fato como esses programas definem o que nós sentimos, pensamos e como nos comportamos, dependendo desses programas, o nosso comportamento vai ser um ou outro. E normalmente, Paulo, o resultado que nós almejamos não está de acordo com o programa que nós temos instalado. Então tem até um livro do Emil Gaudat, estou aqui com ele na minha mão, ele mostra que esses programas eles são feitos, esse é um cara, um ex-alto executivo do Google, ele mostra que esses programas eles são feitos, esse sistema básico é feito para a gente conseguir sobreviver, só sobreviver, não para atingir os nossos resultados mais extraordinários, não para a gente atingir os nossos sonhos. Então é um programa que ele pega o que foi aprendido durante a sua vida, infância e adolescência principalmente, e repete esses programas, repete esses comportamentos. Então, normalmente se tem resultados, vou dizer, satisfatórios, só que
esses programas eles não estão alinhados com os nossos maiores sonhos, com os nossos maiores objetivos, com ser presidente de uma empresa, com alcançar um cargo de diretor, por exemplo, enfim. E sendo que ele não está alinhado com esses nossos objetivos íntimos, ele passa a ser um sabotador. Ele passa a ser enxergado como um sabotador, porque ele vai atuar no comportamento humano para fazer com que o ser humano apenas sobreviva, repetindo os comportamentos aprendidos durante a infância e a adolescência. E o fato é, aquele momento que aprendemos aqueles comportamentos mudou como está mudando hoje. E se a gente continuar com os comportamentos de 20, 30, 40, 50, às vezes 60 anos atrás, o resultado não vai ser eficaz. O resultado vai ser, no fundo, muito contraproducente. Então, e aí é onde se aparecem os sabotadores. Exemplo. Existem muitas empresas hoje em dia que os líderes acham que a gente precisa se motivar com premiações e com castigos para que o funcionário tenha melhor performance. E talvez isso funcionou lá na década de 70, lá na década de 80, naquele período industrial, mas hoje esse estímulo, esses líderes que aprenderam aquilo lá atrás, eles não vão ter um maior resultado, porque o ser humano de hoje, os adolescentes, os trabalhadores de hoje são totalmente diferentes. Eles não estão sendo mais motivados, pelo menos os do nível do que a gente está falando aqui, que são pessoas mais cultas, mais criativas, pessoas estudadas de tecnologia, eles não se motivam, tem vários estudos sobre isso, eles não se motivam com esse tipo de estímulo. Então, eles querem ser inspirados, por isso que aí os grandes nomes, aí, o Zuckerberg, o Steve Jobs, eles fizeram empresas extraordinárias, porque eles conseguiam, de uma certa forma, inspirar essas pessoas a elas darem o melhor de si. Obviamente, tiveram alguns comportamentos antigos, até que levou, por exemplo, o Steve Jobs a ser demitido da própria empresa que ele criou, que não funcionou. Perfeito. Depois ele voltou com um comportamento diferente. Então, é isso que faz com que esses comportamentos antigos, que não cabem no momento atual, no momento de vida da pessoa, ou no contexto socioeconômico atual, que vão se transformar nos nossos maiores sabotadores. Perfeito. Interessante saber, né, que a sociedade ela evolui e os comportamentos eles também evoluem da mesma forma e o acompanhamento disso ele precisa ser feito e estudado da mesma maneira para que, enfim, objetivos e a produtividade elas estejam elencadas da mesma forma. Rubens, a gente vai fazer uma pausa aqui porque a nossa sala aqui de reunião ela está acabando o tempo. Eu vou pausar aqui rapidinho. Rubens, neurocientificamente falando, né, por que manter o nosso cérebro dentro de uma zona de conforto não é aconselhável para quem quer se desenvolver na carreira ou ser mais produtivo na tua atividade profissional? Ótima pergunta, Paulo. O nosso cérebro, ele tem uma disposição natural de se manter numa zona de conforto. O nosso cérebro, ele está preparado, ele está programado, o hardware dele é de 10 mil anos atrás. Então, 10 mil anos atrás, energia mesmo, né, que vem da comida, glicose, ATPs, era muito escassa. Então, se a energia é escassa, o cérebro vai querer economizar. E o cérebro, no nosso organismo, é o órgão que consome mais energia comparado a todos os nossos órgãos. Ele pesa 2% do nosso peso
e ele consome 20% da nossa energia, ou seja, ele consome 10 vezes mais do que a média dos órgãos do nosso corpo. Então, para mudar, e o porquê se manter na zona de conforto? Porque o cérebro quer se manter na zona de conforto, ele faz com que nós nos mantenhamos na zona de conforto, para economizar essa energia. Então, se eu sei que uma das coisas que mais consome energia no nosso cérebro é criar novas sinapses neurais, que, entenda-se, mudar hábitos, mudar comportamentos, aprender, isso consome demais. Nas ressonâncias magnéticas se vê que quando um ser humano está tentando mudar um comportamento, está tentando aprender uma língua nova, está tentando aprender um conceito novo dentro da faculdade, está tentando, por exemplo, até parar de fumar, isso consome uma energia avassaladora dentro do cérebro, consome muita energia. E é por isso, fica a dica aqui, para se você está tentando mudar o comportamento, importantíssimo, nunca tente mudar 1, 2, 3, 4 comportamentos ao mesmo tempo. O seu cérebro não tem energia para mudar. Isso é o que a gente falou em cima, autossabotagem. Então, e o fato é, se uma pessoa não aprende línguas novas, se ela não aprende processos novos, ela nunca vai alçar voos mais altos dentro da sua companhia, dentro da sua empresa. Então, se manter na zona de conforto é a maior autossabotagem que todo o cérebro humano tende a fazer para as pessoas. E aquelas que conseguem controlar isso, conseguem entender esse, eu vou chamar de algoritmo simples, elas vão direto para as lideranças dessa carreira. E tem gente que nem sabe que esse mecanismo no cérebro existe. E aí o cérebro consegue criar histórias para as pessoas se manterem na zona de conforto. Eu não vou estudar inglês porque eu não falo inglês mesmo na minha empresa. Poxa, economizando muita energia, o cérebro está agradecendo, o cérebro primitivo está agradecendo. Mas, e aí? Como é que essa pessoa vai alçar uma carreira mais alta se ela não sabe inglês? Porque ela vai ser chamada, a oportunidade vai vir em algum momento. Só que a pessoa precisa se preparar antes da oportunidade vir. Se ela começa no momento que vem a oportunidade, ela não vai ter esse tempo. Então é por isso que não é aconselhável ficar na zona de conforto. Não se pode, para quem quer, é o primeiro passo, tá, Paulo? É o primeiro passo, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto e normalmente se abdicar desse prazer imediato de assistir uma série, de ficar num sofá, de assistir um jornal, uma novela que seja, que é uma zona de conforto, e fazer o que tem que ser feito para os seus objetivos de carreira e para os seus objetivos de vida também. É assim que o cérebro, ele entre aspas, nos engana. Faz sentido? Muito bom. Tá aí faz bastante sentido. Tá aí uma preciosa dica aí para quem tá nos ouvindo, né? De criar, né, bons hábitos e sempre partir, como o próprio Rubens comentou, focar em uma coisa de cada vez, né? Esse acho que acaba sendo aqui a principal dica valiosa para a gente sair ali da zona de conforto. E Rubens, aqui para a gente finalizar o nosso agradável bate-papo, o que você dá de dicas, né, ou exercícios para que as pessoas possam criar bons hábitos e ao mesmo tempo, né, estarem exercitando aí o cérebro? O que você deixaria aqui de mensagem final aqui para quem está nos ouvindo? Dicas. A primeira mais importante, porque o cérebro tende a sabotar, falando assim, não, agora eu vou mudar tudo, eu vou acordar às 5 da manhã para correr, eu vou estudar uma língua, eu vou entrar num MBA, e realmente a primeira dica, uma grande dica importante é essa. Eu tenho alguns exemplos de que e isso é um risco muito grande, tá? Principalmente nas pessoas que estão na zona de conforto. É justamente um sabotador. Olha lá um exemplo vindo de novo, sabotador. É a sabotagem fazer
3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então, não dá, primeira dica, não dá para mudar, não tem energia, pessoal, é químico, é científico, não, o cérebro não tem energia para mudar 3, 4, 5 hábitos ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa é foca. Foco é fazer mudar um comportamento de cada vez. Num determinado escolher um mês. Nesse mês, o que eu vou fazer? Eu vou acordar mais cedo para fazer um esporte. Isso, pessoal, que isso gera uma série de hormônios positivos, endorfina e serotonina, que vai te ajudar até nessa mudança de hábitos. Então eu vou acordar às 6 da manhã todos os dias. E fica um mês tentando mudar esses hábitos. Fica um mês acordando às 6 da manhã, tentando mudar esse hábito para fazer um esporte, por exemplo. E aí tem uma pesquisa de Harvard que eles mostraram que uma segunda dica, tá, Paulo? Que quanto mais você tira os impeditivos para a mudança desse hábito, mais você consegue fazer com que esse hábito mude. O exemplo de acordar às 6 da manhã, eles testaram num grupo de pessoas e falaram, vocês vão acordar às 6 da manhã e vão sair para correr. E no outro grupo de pessoas, eles falaram assim, vocês vão acordar às 6 da manhã, pessoas que também não acordavam, e vão sair para correr, só que vocês, diferente do primeiro grupo, vocês já vão dormir com a roupa de corrida. Ou seja, você não precisa acordar de manhã, vestir a roupa e sair para correr. E os resultados foram impressionantes, Paulo. O grupo que já dormia com a roupa, o cérebro, ele não tinha desculpa, eu preciso me vestir, tá frio, isso, então eu não vou, vou deixar para amanhã, acordar às 6 da manhã. E o grupo que já tinha roupa, ele só precisava levantar e ele já se colocava na rua para fazer o esporte e o resultado foi absurdamente diferente. Enquanto 20%, os números não são exatamente esses, tá? Mas enquanto 20% do grupo que não dormia com a roupa conseguiu fazer o esporte às 6 da manhã e tornar isso um hábito, o grupo que já dormia com a roupa foi em torno de 65%, 75% conseguiu mudar esse hábito e passou a acordar às 6 da manhã para correr todos os dias. Então isso é a segunda dica. Outra dica, uma terceira dica para completar é olhar, por exemplo, no hábito que você está querendo mudar, vamos supor, tomar menos café, ou vamos supor, emagrecer. Eu quando eu programava na minha carreira, no começo da minha carreira, eu era meio gordinho porque eu adorava ficar programando e eu ficava meio sedentário por algumas semanas, aquelas semanas de final de projeto que o pessoal deve conhecer, fechamento. O pessoal vai se identificar com isso aqui. Exato, com o final de projeto, o fechamento, que todo mundo tem que varar à noite, e aí se esquece do hábito de cuidar do seu corpo, né? Então, para mudar o hábito é você constantemente enxergar aonde você quer chegar. E o que as pessoas podem fazer? Pega o Google, entra no Google, tira uma foto, acha uma imagem e fala, poxa, eu quero ter aquele corpo. E coloca essa imagem todo dia como se fosse uma propaganda para você mesmo de quem você quer ser. Coloca uma imagem ali, ou no seu armário, ou no seu banheiro, o corpo que você está almejando chegar. Da mesma forma, pode ser se formar num determinado curso, ter um certificado de uma determinada tecnologia. Coloca essa foto ali onde você vai ver todos os dias e você vai lembrar o porquê você está se esforçando para mudar aquele determinado hábito. Estudar 1 hora por dia aquela nova tecnologia, por exemplo, e você vai ter o resultado, o teu cérebro vai entender, poxa, tem um motivo real, tem um prazer real para eu sair dessa zona de conforto que eu quero que você fique. Então, tudo bem, pessoa, eu, cérebro, deixo você sair e você usar essa energia porque você me convenceu. Tem esse motivo, que é essa foto que você vê todo dia. E aí, naturalmente, quando se olha nessa foto, aí vem a neurociência por trás, Paulo.
Quando se olha essa foto, se fecha os olhos e se imagina, o cérebro não distingue realidade de imaginação. Então, quando se imagina essa foto, tem uma descarga de dopamina no seu corpo. E a dopamina é o quê? É o hormônio da persistência. Então, a pessoa vai conseguir persistir mais para atingir aquele objetivo. E quando se persiste, o resultado vem naturalmente. A persistência faz com que qualquer coisa na sua vida aconteça se ela for usada durante o tempo necessário e suficiente para fazer aquela mudança acontecer. Ok? Excelente. Tem Excelente. várias, Não. Paulo, tem várias, mas... Não, mas excelente. Eu acho que todos nós, então, acho que quem está nos ouvindo também, precisamos um pouco de dopamina. Acho que é a chave, o segredo aí também dessa questão da mudança de hábito. Rubens, o que você poderia deixar de dica de leitura aqui para quem está acompanhando a gente? Eu acho que, como a gente falou bastante de mudança de hábito, tem um livro que ele é bem famoso, só que ele é grande, para explicar exatamente a neurociência de como um hábito muda, que chama O Poder do Hábito. Ele mostra que o hábito ele precisa de 3 fases, que é o gatilho, a rotina e a recompensa. Isso, Paulo, é um segredo extraordinário. Se as pessoas soubessem de como funciona esse mecanismo, elas iam criar gatilhos, ia criar rotina, que a rotina é o hábito, e a recompensa, ela ia identificar isso e conseguir, a partir do gatilho e da recompensa, criar qualquer hábito que ela conseguisse criar que fosse bom para o resultado que ela quer atingir. Então, O Poder do Hábito, um livro extraordinário, é profundo para quem quer se aprofundar e também se a gente... Eu vou tentar mandar para você algumas outras dicas de livros, tem dezenas de livros, normalmente eles são mais livros de fora do Brasil, já tem várias traduções, mas aí eu posso te mandar, a gente pode deixar nas nossas redes sociais, nos nossos canais digitais. O que você acha? Excelente. Com certeza podemos compartilhar aí com a nossa audiência. Rubens, de antemão, eu já agradeço aqui mais uma vez a tua disponibilidade. Muitíssimo obrigado. E eu queria também já perguntar para quem quer te seguir, né, ou saber mais detalhes aí da tua trajetória, do que você faz, como é que funciona, como é que o pessoal te acha? Olha, Paulo, pode me seguir no Instagram, que chama Deep Learning Institute, @Deep Learning Institute. Tem o nosso site, que tem todos os nossos contatos, que é www.deeplearninginstitute.com.br. E também vai ser um prazer no meu LinkedIn, que é Rubens Paes Barreto. Quem tiver alguma dúvida, quiser se conectar, quiser saber um pouco mais de dicas, eu pretendo estar disponibilizando, agradeço a vocês aí pela oportunidade de disponibilizar alguma dessas dicas, mas acho que o momento pede isso, né, Paulo? Generosidade, porque tem muita gente que talvez precise saber, poxa, qual que é o próximo passo, os projetos, eles pararam, os projetos de tecnologia, mas tudo isso vai voltar, pessoal. Então, esteja preparado para... Aproveite esse momento para se preparar para quando tudo voltar ao normal, que vai voltar sem dúvida, ok? Excelente. Excelente, Rubens. Bom, eu conversei aqui com o Rubens Paes Barreto, que é fundador e sócio da Deep Learning Institute. Aqui a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Mind Tech. E se você tiver dicas de outros assuntos ou temas que a gente possa abordar aqui, não deixe de acessar a nossa página, deixe seu comentário. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, um abraço. Vamos ver se conseguimos ajudar mais as pessoas. Eu estou muito feliz pelo convite de vocês, acho extraordinário o que vocês estão fazendo. Acho que o mundo, por conta dessa pandemia, vocês já começaram antes, né, de fazer esses podcasts, mas o futuro do mundo é isso, é prover, é dar,
é dar para o universo, dar para a sua audiência que vocês vão ter com certeza todo o feedback. E tô grato aí por vocês me convidarem, porque tá me empolgando muito, viu? Legal. Que ótimo. Legal, que cara. ótimo. Conta com a gente. Até para você saber, a gente deve disponibilizar o conteúdo, muito provável, no